Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Pop. Eu sou o Bruno Combrol e sentado aqui comigo para debater mais um episódio desse episódio. Nós temos ele hoje trajado de camisa de goleiro da seleção espanhola. Mas só eu estou vendo isso, obviamente. O glorioso, o imponente, o amante, Leandro Magalhães. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Tudo bem, Leandro? Como é que tá aí nesse frio desse inverno de 2022 aí em São Paulo? Estamos que nem o Patolino, né? Andando com uns raquetes de tênis no pé e um cachecol só. Cara, aqui tá muito frio. Muito. Sabe como é que é Rio Grande do Sul em junho, né? Uhum. É uma beleza. Nós temos aqui também... Você tem que calcular bem para ver se esse episódio vai sair no inverno mesmo. Vai, já calculei. Por isso que eu tô fazendo isso. Então tá bom. Então, e nós temos aqui também mais um convidado muito especial. Quer dizer, ele não é convidado, cara. Isso aí é uma força de expressão aí. Ele é sócio do podcast. Ele tem ali uma porcentagem dos ganhos e uma porcentagem das despesas também, né? Porque ele já tá participando mais do que eu dos podcasts lá direto de São Paulo, que também tá muito frio, imagino eu. Carlos Henrique Santos. Fala, Carlão. Fala aí, Murilo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Leandro. Não sei, agora eu tô na dúvida se o Leandro é o Zubizarreta ou se é o Arconada, né? Não, essa aí é do Cacilhas, é 2010. É do Cacilhas. Cacilhas? É da Eurocopa de 2008. Cacilhas é fraco. Cacilhas é fraco, concordo com o Carlão. Cacilhas é fraco. Bom goleiro. Cacilhas é um Hugo Souza com grife. Pô, não, e também não vamos baixar tanto assim, né? Putz, grilo. Ele é um Paulo Vitor com grife. Pô, também não. Acho que dá ali Jailson, pronto. Tá, de boa. Tamo aí para bater mais um papinho aí sobre Star Trek, de Original Series, de Best Series, nossa Jornada nas Estrelas de sempre. Vamos bater papo sobre esses caras. Episódio sensacional! Eram os deuses astronautas? Carlão, tosa é que nem vinho, né, cara? Quanto mais velho esse troço fica, vai ficando melhor, né? Ou a gente fica bêbado, né? Exatamente. Eu sou zero álcool. Não, mas então, quando você começar a beber, você vai perceber, você chega num lugar assim, só tem gente feia, né? O álcool deixa as pessoas bonitas. Você começa a beber, pô, cara, o pessoal tá ficando bonito. Você começa a achar que tá todo mundo bonito. Você começa a beber, você começa a ver as mulheres com aquele filtro da série original, né? É isso aí. Meio etéreo, será né? que não fico bonito aos Até a musiquinha vem junto. Carlão, será que eu fico bonito com você álcool? Não, só os olhos de outro bêbado, mas você vai achar que tá todo mundo lindo. Não, mas digo pros outros bêbados, será que eu vou ficar bonito? Sim, pra todo bêbado, o outro... Vai que o negócio estraga mesmo a mente do cidadão, né, Carlão? Leandrations, Magalhães, Corporations, Leandro Magalhães, Henrique Filho, que agora ele é irmão do Carlão, segundo meu irmão de primeiro nome. Qual episódio que a gente vai falar hoje, cara? Dizem, vamos lá. Eu faço a menor ideia. A gente vai falar sobre Who Mourns for Adornice, história de Gilberto Houston, né? O roteiro de Gilberto Houston e do Gene Kuhn, e dirigido pelo nosso Mark Daniels. Foi exibido em 22 de setembro de 1967. 2 dias após a Revolução Gaúcha, olha aí. Claro. Sabia, Carlão? Nosso ponto de referência tradicional. Claro que eu sabia, é óbvio. 20 de setembro, feriado no Rio Grande do Sul, do Dia da Independência Gaúcha, olha aí. Agora a gente pode até terminar o podcast agora, depois dessa informação. Eu duvido que nenhum podcaster tenha dado essa informação, senão a gente, Carlão. Isso, pra que falar de Lamento por Adonis depois dessa informação? É uma coisa muito grandiosa, muito grandiosa. Enfim, gurizes bonitos, vamos ver então esse episódio, vocês estão tudo com o Netflix aí aberto? Você faz a contagem aí, o pessoal também em casa, quem for acompanhar junto do episódio efetivamente, né? Será que quando esse episódio for ao ar, Tosa ainda vai estar na Netflix?
Mas Tá. não, em algum lugar vai estar. E onde estiver vai ser essa versão, entendeu? Então, tô tranquilo. Vamos lá, então, ver. Todo mundo pro Enter aí? Quando quiser. Vamos gravar essa belezura. 1, 2, 3, vá! Não, aqui tá a Enterprise. E cortou pra ponte. Tá aí a que vai ser a oficialzinha do episódio, né? Como é que ela chama? A Leslie Parrish, que faz a Caroline Palamas, né? Palamas. Ei, teve um... Pode falar, Carlão. Não, Palamas, só confirmando aí a informação do Leandro, Tenente Palamas. Você vê que assim, aí tem um pouquinho de exposição sobre a relação dela com o Scott, né? Para já dar aquela embasada para eventos que vão vir no episódio. Mas eu acho isso. O McCoy e o Kirk já se olha aí, né? Mas eu acho que todas as vezes que eles colocam o McCoy com interesse romântico, parece que o McCoy fica meio pateta, eles não sabem escrever isso tem uma dificuldade com isso em qualquer episódio, mas você vai ver também naquele Lobo na Escuridão também, ele fica meio pateta, então é sempre estranho isso, mas né? quando a gente se apaixona, a gente fica meio pateta, cara. É verdade. Você não tá com. Mas assim, isso não parece paixão, né? O cara toda semana tá passando por uma mulher diferente, mas tudo bem, você não tá errado, não. Você fez um bom comentário. Ô, gurizada, a tenente aí, como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome da infeliz. Da personagem? O quê? Caroline Palamas? A Palamas aí, a Caroline. a tenente Paralamas do sucesso aí. Ela tem um arco final, mas ela teve uma cena que foi cortada bem no final do episódio. Graças a Deus. Tem assim, essa cena é a tag, seria a tag do episódio. Ela sobreviveu até o último minuto, até a última versão. Ela foi gravada. Do teleplay do episódio. Mas aí eles preferiram cortar porque a NBC estava ficando encrespada com o que deixava implícito. Mas ela foi gravada. Acho que ela foi gravada, sim. Não, é informação, ela foi gravada. Não. Não, é informação, informação, ela foi gravada. Foi gravada? Foi gravada. Tem no YouTube, então tá. só que só sobreviveu o take de um tenente, assim, que a câmera ficou focando nele, então só tem o áudio do McCoy falando que a cara do cidadão ali, fazendo caras e bocas. Mas... Olha lá, agora chega o famoso efeito da mãozinha vindo aí, né? Ô, Carlão, a cena mostrava que a tenente teria engravidado do Apolo, fazia uma brincadeira com assim, da mitologia grega, né? Então, assim, que era muito normal, né? É muito normal na mitologia grega os deuses terem relações sexuais com humanas e acabarem tendo filhos que são semideuses, né? Então era uma questão nesse sentido, mas a NBC acabou proibindo pelo de ficar implícito que eles teriam feito sexo antes do casamento, um negócio assim, muito absurdo, tá? Mas não só acho que por conta dessa questão, mas porque a maneira como isso... Na verdade, a Palamas apareceria grávida... Paralamas Sucesso. A Paralamas do Sucesso apareceria grávida após aquele evento que a gente viu ali naquela ventania. É quase que um estupro. Talvez isso que seja. Eu acho que se a cena fosse gravada, apesar das intenções e tudo, foi gravada. Seria não fosse cortada, seria mais um desses momentos da série clássica que envelheceria mal, que daria da maneira como eu vi, né, eu li que a cena, que todo o arco ficaria, ela foi estuprada, cara, entendeu? Então isso pegaria muito mal, né, no processo como um todo. Mas assim, cara, sinceramente, eu acho que vale assim o comentário, mas a gente também comentar sobre algo que não teria foi, né? Se ele não foi, a gente também, porque às vezes às vezes a gente pega um roteiro e leva, que merda, e quando você vai ver o negócio fica bom, e às vezes acontece o contrário. Então acho que como curiosidade, eu acho que vale citar sim. Eu sinceramente não tenho nenhuma vontade, acho que deveria ter sido feito dessa maneira, acho que não, mas também não dá para julgar ou criticar e dizer que teria sido ruim, mas eu acho, o meu pensamento é que teria sido ruim. Agora, a premissa geral do episódio é uma premissa geral que me agrada. Acho que ela tem muita cara de jornada. Uhum. A ideia bem básica dela, acho que foi o Roddenberry que passou, né, pro Gilbert Houston. Isso, dezembro de 66.
E aí ele desenvolveu isso, né? Ele era um cara que conhecia muito mitologia grega, então ele era um cara talhado para escrever algo nessa veia. Não, e o legal é que esse episódio vem antes de Eram os Deuses Astronautas, um livro que acabou consagrando a tese, a ideia disso, né? Sim, Isso, entendeu? isso, Assim, você vê que ele já antevê certas coisas que assim, sempre estiveram na mente de teóricos, né, a respeito de visitas alienígenas do passado e tal. E a ideia em si faz muito sentido enquanto elemento para a trama de sci-fi. Tanto que, assim, eu acho que, pelo menos que eu me lembro, provavelmente a gente tem outros eventos, mas Battlestar Galactica, a primeira versão, ela é fortemente influenciada por esse tipo de teoria, né? Apolo, Atena, né? A segunda versão bem menos, mas a primeira versão basicamente era isso, né? É como se... Em relação à Galáctica. Exatamente. Então, os nomes dos personagens eram nomes, não todos, mas uma boa parte de entidades mitológicas já partindo dessa premissa, né, que teriam chegado na Terra em algum momento e ali teriam começado essa cultura que a gente poderia entender do homem moderno. Battlestar Galactica, ela mistura isso e mistura também a Bíblia, né, porque na verdade você pega as 13 colônias, são as 13 tribos de Israel e a travessia do Mar Vermelho procurando a Terra Prometida guiada por Moisés. Então, a história de Battlestar Galactica é Bíblia, mais Eram os Deuses Astronautas. Essa sequência agora que eles estão tentando se livrar do raio da mão, né? Eu acho que deu uma melhoradinha boa na versão remasterizada, né? Sim. Deu um ar mais energético para a mão, porque eles estabelecem isso, né? Não é realmente uma mão, é um campo de força energética na forma de uma mão. Aí apareceu finalmente o pilantra. Não, mas ficou bem melhor. Assim, tem alguns episódios que isso melhora bastante. Esse é um deles, né? A remasterização dá um pouco mais de seriedade, vamos dizer assim, pro episódio. Porque mesmo na época, eles estavam comentando lá entre eles, entendeu? O Justin, acho que comentou um pouco, falou assim, olha, isso aí é uma coisa que pode acabar ficando muito com cara de Perdidos no Espaço, entendeu? Mas, no final das contas, acho que para a pegada que o episódio pede, acho que encaixa bem. Folks, vocês acham que o episódio deixa claro que esse Apolo é o Apolo que visitou a Terra mesmo e que causou todo o lance da mitologia dele? Acho que ele passa isso a limpo? Sim, deixa claro. Fica bem claro. O episódio pede que você aceite isso, e dentro daquilo que é estabelecido, eu acho perfeitamente válido. Ele, inclusive no final, na hora que ele tá lá, meus irmãos, ele fala o nome de outras entidades, os homens não nos amam mais e tal, então fica bem claro que pro elemento Jornada das Estrelas fica bem explícito. Eu acho interessante que, assim, que é um episódio cuja premissa, tal qual foi escrita, desse negócio que eram os deuses astronautas e tal, eu acho que foi ousado da parte de Star Trek. É mais um tema ousado a se colocar no ar na televisão americana na época. Entendeu? Você sugerir que divindades surgidas da Idade do Bronze na Terra seriam seres do espaço. Eles falam aí que as entidades gregas seriam seres do espaço, mas para o cara assistindo, fala assim, por que as egípcias também não podem ser? Por que até chegar na cristã, né? Mas tem um momento que fala, né, Carlão? Não sei o que o Apolo fala. Não, tem uma fala do Kirk que é bem para deixar, para livrar a cara dos negros, né? É que ele fala que nós temos um Deus já basta, né, Carlão? É para tornar aceitável a coisa ir ao ar. E essa cena, essas frases, ela é cirurgicamente colocada ali para isso, né? Bom, não estamos atrapalhando a religião de ninguém aqui, tal, a gente já tem, e aí fica subjetivo, né? Sim. De uma maneira que cada um coloca do jeito que quiser. Acho que foi inteligente essa posição no roteiro. Então, agora é o momento que o Apolo invoca com o Spock, né? Fala, não, você não vai, você fica aí. Vocês acham que isso passa ali um lance do Kirk ser cristão?
Ou Não, algum tipo de religião monoteísta? não, eu acho que tem um momento de jornada que eu acho que em outro episódio, que é no Balance of Terror, em que ele tá para fazer o casamento, ele fala em nome das nossas muitas crenças. Eu acho que Sim, isso é legal. é. Acho que isso aí define bem no sentido que funciona, mas também é elegante, uma solução elegante para essa questão da religiosidade na série A clássica. minha racionalização pessoal para a fala que o Kirk colocou lá é porque ele queria dar uma no Apollo. Pronto, Exato, entendeu? exato. Essa questão da religiosidade, eu acho que ela é mais bem definida em Balance of Terror. Aqui eu acho que é o que o Leandro falou mesmo, cara, vamos dar essa, cara, porque, tipo assim, você é um famoso ninguém pra mim, velho, tipo assim, Olha lá, o grupo tô nem aí. avançado agora descendo aí, assim, é aquela coisa, eles escreveram o Chekhov no lugar do Spock. Eu acho que o episódio sofre por causa disso, entendeu? Ele ainda tá de Momentos peruca aqui nesse episódio? Tá, não tá? Oi? Esse ainda não é o cabelo dele, não, ainda tá de peruca, não tá? Eu acho que ele ainda tá com o cabelo Sim, o último foi o que ele colocou peruca na ordem de gravação, foi a Mock Time. Muito ridículo. Esse cenáriozinho acho que ficou bem legalzinho. Ele é humilde, pero honesto. Entendeu? É o possível de ser feito com o orçamento que a série tinha, mas ficou bem legalzinho. Não, Mas voltando ao assunto do lance da religiosidade, Carlão, queria conversar uma coisa contigo. Esse episódio ele toca em vários pontos. Tu pega o nome do episódio. Adonai é Deus em hebraico, né? Então ele tanto que tu pega lá na Bíblia e tal, em vários cânticos judeus e tal, a Deus, não sei o quê, tem o Adonai, né? Que é Deus. Então tu pode interpretar o nome do episódio de quem chora por Deus, né? O título do episódio, a origem dele é de um poema do Perry... Como é que ele chamava? Ele era o marido da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. É um poeta da época do início do século XIX na Grã-Bretanha. E tem essa frase no... Rumor for Adonai, tem essa frase. Mas assim, o título, eu acho que ele deixa em aberto para várias direções, né? E eu acho que isso é inteligente também. Você pode ir nessa direção que o Murilo colocou, você pode ir nessa direção do título que é realmente baseado nesse poema. E eu acho que esse tipo de episódio em que você lida com essas coisas e você deixa as coisas um pouco em aberto, eles acabam dizendo muito mais sobre quem está assistindo do que sobre o episódio em si. Isso é bacana, porque à medida que ele for revisitado e à medida que as suas crenças sobre esses assuntos forem mudando, ele muda também. Eu acho que isso é bem interessante. Para mim, quando assisti esse episódio da primeira vez eu li o Eram os Deuses Astronautas e tudo, esse episódio tinha um impacto. Hoje ele tem outro. Ele me ressoava bem também. É um episódio que eu tenho memória clara de ver em 83. Pois é. E é um episódio que... para mim é o contrário, porque eu li... como eu sou mais velho que vocês, eu assisti a série clássica antes de ler o livro do Van Däniken, né? Eu falei, olha ali de onde os caras tiraram o episódio. Depois a gente foi ver que não, que o episódio anterior, e isso é mais legal ainda, né? Quando você vê que o episódio anterior ao livro, né? Sim. Então isso é bem, bem bacana. Mas como é que ele mudou pra ti nesse sentido, Carlão, de ressoava na época e ressoa hoje? Não, porque para mim essa cena aí é um dos efeitos visuais particulares a esse episódio, né? Que eles filmaram ele em tela em fundo azul. Não, fundo verde, se não me engano. Tem diferença objetiva entre um fundo verde e um azul? Eu acho que tem, né? Porque, por exemplo, aí eles iam colocar ele contra um fundo do céu azul. Tá, mas enfim, Carlão, pode voltar. Não, é só isso, é porque quando eu assisti, por uma pessoa, para um menino, né, que lê um livro daquele, você encara aquilo quase como uma realidade, né, ou uma possibilidade real. Depois de um tempo, você vê não, que o cara era só um careta que estava querendo ganhar um dinheiro em cima das teorias loucas. Então, assim, mas na medida que você
acredita nessa premissa de que a vida, não a vida humana, mas uma série de questões importantes no planeta que poderia ter sido resolvida, iniciada a partir de visitas alienígenas, e isso tá no conteúdo do episódio, ele vira quase que um documentário, né? É menos ficção, né? Você pensa mais sobre isso, né? E você começa a pensar como é que sobre outras coisas que você vê, Stonehenge, um monte de coisa assim, né? Depois, então ele muda um pouco nesse sentido. Ele acaba sendo, para uma criança que assistiu o episódio e depois leu o livro, e acredita que o livro possa ter alguma coisa factual, o episódio ele é muito mais impactante. Eu estava lembrando nessa cena aí, assim, o Kirk pede a análise da tenente, né? Aí, assim, ele devia estar pensando assim, ó, essa aí é que substituiu a Marla McGuire e fugiu com o Khan. Agora ela vai me engraçar essa com a Apollo também, né? Todas as historiadoras da Enterprise ferram, cara. Se apaixonam por alguma figura histórica. E pra ti, Leandro, teve alguma diferença de como ressoava lá em 83 e como ressoa hoje? Pera lá, Murilo, repete que o áudio deu uma quebrada. Existe alguma diferença, então, do Carlão de como ressoava esse episódio pra ti lá em 83? Como ele ressoa hoje pra ti? Não, assim, é muito como o Carlão falou, entendeu? Assim, a premissa sempre me atraiu muito em relação a ele, entendeu? Principalmente naquela época, entendeu? Era muito... Era algo muito, bem, assim, instigante, entendeu? De você pensar nessa possibilidade. Entendeu? Eu falei assim, será que o episódio não está realmente especulando algo que poderia ter realmente sido? Até que ponto poderia isso ser verdade ou ficção, enfim. E isso sempre me atraiu nele, em particular. Era um episódio que eu gostava de rever na época, entendeu? Assim, eu acho que que a minha lembrança afetiva eu acho melhor do que ele em si. Porque eu acho que o segundo ato dele dá uma patinado. Ele fica meio sem saber o que fazer. Eu já gostei mais dele. Hoje eu acho ele meio monótono. Demora muito para resolver as coisas e tal. Aí daqui a pouco eles vão ficar nessa conversa aí na verdade sem ter muito o que fazer. E o Spock da Enterprise também, acho que fica meio assim. Ele fica lá. Todo mundo fica trabalhando pra caramba, entendeu? E tem um ponto ou outro legal lá, principalmente quando a Uhura trabalha até de macacão de engenharia no console dela, e o Spock fica lá olhando e tal. Ô, gente, esse episódio tem um aspecto diretivo que ele é muito difícil de dirigir, porque ele é muito tempo no mesmo cenário, entendeu? Sim, é difícil. Então você tem que ser muito criativo. E nem todo mundo é o Tarantino, né? Então, sim, por isso que eu acho que, e aí eu concordo com o Leandro, que o episódio ele dá uma engasgada, e eu acho que ele dá uma engasgada por causa disso. Você fica no mesmo cenário, eles vão e voltam pro mesmo lugar o tempo todo, e não tem muito o que fazer. Eles saem daí ou eles vão para aquela florestinha. Isso. E não tem muito o que fazer. Na verdade, a solução é a Paralamas, né? Tentar convencer o cara, que inclusive manda muito bem também. Acho que como ele funciona muito bem também, o ator, acho que ele resolve bem o papel dele. Mas assim, a partir do momento que desceu no planeta e que eles entendem que não tem muito mais o que fazer, o episódio, ele na verdade vai se arrastando até acabar, né? Não acontece muita coisa. Só fazer um parênteses sobre essa cena. Essa cena fizeram primeiramente com o dublê, né? E o dublê acabou caindo e batendo na cabeça. Por isso que eles tiveram que fazer de novo aí com o Scott. Pô, mas o Scott é meio burrinho, né? Porque ele vai fazer a cagada aí, daqui a pouco ele vai fazer a mesma coisa de novo, né? E o que? Pera lá, vocês sumiram aqui pra mim. Em que segundo do episódio vocês estão? Em regressiva, 31:50. O 18:50 pra mim. É que eu tô em regressiva. Você tá agora quando ela trocou de roupa? Isso, exatamente. Já achei de novo aqui, pode ir. Tá Netflix, Leandro? É, Netflix. 31, 35, 34, 33 tá em regressiva. Tá sincronizado de novo. Vai uma acorde no Scott de novo. Nossa, ele é muito legal. Essas idas do Scott me incomodam. É muito insistente. Se fosse um comentarista esportivo hoje, eu diria que o Scott errou na tomada de decisão.
Na primeira ainda vai, entendeu? Mas é uma atrás da outra que ele fica insistindo e o Kirk fica falando pra ele dar uma maneirada. Não concorda, Carlão? Eu vou na tua edição. Não, fica aparecendo papalégua, né? Porque o cara vai lá, tenta o coiote e não consegue. O dinheiro que o cara gasta que vem dar, que vem dar pra ele comer pizza pra cacete. Mas ele fica toda hora, vai lá e toma a mesma pancada toda hora. Não dá, velho. Quase morre. Eu acho que fica um pouco fora do personagem, até, eu diria. Fica. Voltando ao assunto que a gente estava debatendo sobre a premissa do episódio, como esse episódio a gente acaba percebendo, ele é um episódio que acaba gerando muito debate. Vocês tiveram alguma dúvida existencial? Ele refletiu vocês pensarem como vocês analisam Deus, esse tipo de coisa? Perdão. Não, porque assim, esse é um episódio que eu não pensei muito nisso na época, não, que eu assisti. E nunca pensei por essa premissa, não. Isso nunca me causou nenhum tipo de. Eu sempre separei bem, enfim. Eu sou uma pessoa religiosa, sou católico, tal, mas eu sempre separei bem o que é a ficção, né, do que é a minha religião, né? Então, eu sei que aquilo ali é ficção. Eu acho que existem outras obras de ficção que vão fazer, sim, com que a gente reflita sobre o que acontece nas religiões. Né? Não vou, mas eu acho que aqui não, aqui é diversão pura, tranquilo. Eu acho legal que o episódio até constrói para si e coloca para os espectadores, é que assim, é estabelecido num dado momento que eles, que nem agora o Kirk tá especulando com uma coisa exatamente isso. Eles já estão aceitando as evidências de que aquele ser é o Apolo. Eles já não duvidam disso. Então, assim, não é uma questão de eles serem céticos se o cara é um deus Apolo. Eles aceitam que o cara é o deus Apolo. Uhum. A coisa que muda é que a humanidade não mais o venera como um deus. Agora é meramente mais um ser poderoso dos seres poderosos que eles encontram nas viagens de exploração espacial. E isso eu acho legal. Não é falso o Apolo ser quem ele é. É só a aí humanidade encara ele que mudou. Entra naquela questão lá do tal axioma, né, tal das leis de Clarke, né, que o cara que qualquer tecnologia suficientemente avançada seria indistinguível de magia, e o Pike pega essa frase na segunda temporada e usa essa frase, inclusive só que em Discovery ele muda a frase, tira a magia e coloca Deus na frase, né? Justamente nesse sentido, né? Assim, de aceitação de que isso poderia ter acontecido, que esses caras poderiam ter sido considerados deuses lá atrás, mas que agora são, pra gente, não significa mais isso. São os caras que têm uns equipamentos diferentes, tem uns controladores de garagem diferentes do nosso. Isso é uma ideia que em Jornada viria ainda surgir novamente lá na frente. Né? David Dewey. Tem isso. Mas isso é de uma merda, né? Cara, eu gosto, se você está falando do David, eu lembro do David Dewey, né, que eu acho que vai nessa linha. Eu me divirto com aquele episódio, eu acho divertido. Uma merda, assim, ó, violenta. Aquela poucos segundos ali era uma cena de stock footage que eles usaram lá. Agora a gente tem aí a tenente no vestidinho maroto dela, né? Que o William Tais arrumou pra ela. Meteram cola nela pra segurar o vestido. Porque na época não tinha fita dupla face pra isso, entendeu? Era cola mesmo. Imagina pra tirar essa merda depois. Ela ficou meio queimada nos pontos assim, da pele que no final da gravação, viu? Que zica, hein? Sabia disso, não. Eu acho que tanto a roupa dele como a roupa dela eram roupa assim. Vamos pensar com a cabeça da época, tá, gente? Sociedade americana, 67. Não foi algo meio transgressor? O William Tais, ele gostava de. Assim, ele comentava. A DC Fontana comentou isso. Ele gostava de colocar o máximo de pele possível exposta. Era um estilo do cara. Né? E eu acho que, assim, deu essa sensualidade para a série original sem ser tosca. Sexo sem lugar, isso que tu quer dizer, Carlão? Ô, Leandro.
Sexo em seu lugar. Mas eu acho que me incomoda mais, assim, me incomoda hoje, pra falar a verdade, quando há muito tempo atrás não incomodava. As meninas andando de saia pela Enterprise, não porque estão andando de saia, mas não parece uma roupa que proteja muito, só por causa disso, né? Então é só isso que me incomoda. Agora, nesse contexto aí, a divindade, a indumentária que eles estão usando faz todo sentido, né? Então, o problema não é usar pouca roupa, muita roupa, o problema é o contexto, né? Dentro desse contexto, totalmente aceitável. E ficou bonito, ficou uma cena bonita, ficou a direção, acho que atuou bem. Nesse momento, assim, para quem não conhece Jornada e não conhece esse episódio, e olha para essa cena assim, vai achar que tá vendo um filme clássico de Hollywood aí da década de 40 e 50, falando bem sobre... tocado nesse aspecto. O Michael Forrest, né, que faz o Apollo, ele gostou muito de fazer esse papel, entendeu? Ele achou bem instigante, entendeu? Porque é algo que era fora do tipo que ele normalmente fazia naquela época. Ele gostou de fazer alguma coisa como Jornada, entendeu? Que dava um campo diferente para ele poder atuar. E ele voltaria a esse papel em Star Trek Continuous, né? O primeiro episódio de Star Trek Continuous ele assim, já idoso, né? Fazendo um papel de um Apollo que voltou e tal. Essa cena do Apollo com ela é muito boa. Toda a sequência, todo o diálogo, a direção, a câmera andando, é muito bom. Dá toda a pinta de um filme de Hollywood de época. Bem legal. E se agora eu estou obrigado a concordar com o Carlão e com o Leandro, que assim, agora ele vai ficando um pouco lento, né? Acho que a última cena foi maravilhosa. Ele acaba ficando muito essa sequência de diálogo aí é adaptada que o Spock teria falado aquilo. O McCoy até fala, o Spock tá influenciando o garoto aí. Eles tiveram que dar uma adaptadazinha. Carlão, na verdade, o Spock estaria no lugar do Chekhov nesse episódio. O Spock estaria no lugar do Chekhov. Como eles colocaram o Chekhov, eles tiveram que ajustar um pouco o diálogo. Eles estavam tentando dar mais protagonismo do Chekhov na série, né? Porque era um personagem novo e que eles achavam que ia ter só público jovem. Tu curte Chekhov, Carlão? Carlão? Não, eu acho que ficou legal, assim, a participação, mas assim, muda muito, né, quando você tira o Spock e você coloca o Chekhov no lugar, assim, a característica de jovialidade, de profissionalismo e tal, e às vezes eles erraram um pouco a mão, acho, com o Chekhov, de fazer o Chekhov quase com um adolescente, muito... Mano, de novo. Aí, ó, cara, vê se isso não parece cheio aquele negócio do Papaléguas. A estatuazinha até quebrou lá. O dublê, mas o Scott, ele tomou um rola sério, teve que ir pro hospital por causa de uma dessas quedas aí. Aí o cara vai chegar e vai, cara, tu tá brincando comigo, né? Você tá querendo pegar o atestado pra ficar em casa. Exatamente. Tu tá querendo um atestado. Não é possível. Ele é fraco na tomada de decisão, Carlão. Não, cara. Não, assim. Volta ao assunto aí. A atuação do Kirk aí, essa atuação do Kirk é sensacional. Essa aí é muito usada de meme, né? Da série original é uma dessas. Aí ele exagerou um pouquinho do over, né? Cara, eu gosto muito do Shatter, né? Mas nessa daí não dá pra salvar o cara. Impressionante. Mas ele ficou com a mão ali, né, cara? Ele tá lá ainda. Ele tá lá, ó, com a mão no pescoço fazendo. Coisa lamentável, cara. Meu Deus. Cara. Enfim, cara, pode voltar o que tu tava falando. Não, sai. Só um minutinho, eu preciso dar um... Segue aí rapidinho, eu vou só dar um apoio aqui pra... Ô, Leandro, esse episódio é um dos episódios que tu mais viu de Star Trek? É um dos que eu mais lembro de ter visto. Entendeu? Eu acho que a premissa dele me foi marcante nesse nível. Assim, quando eu me visualizo, eu assisti a série original nos anos 80. Eu lembro de Humor for Adorns. Uhum. O que eu ia dizer é o seguinte, então, o título desse episódio, como ele falou, ele foi retirado daquele poema, né, do Sir Percy Shelley, né? Sim, ele foi tirado de lá. Ele foi tirado daquela linha, daquele poema que tocava um pouco.
tocava um pouco naquilo que o Apolo tá... Até pro final do episódio vai ser um pouco nisso, né? A gente começa a ver o Apolo como uma figura trágica. A gente começa a entender de onde vem essa necessidade que ele tá tendo de fazer isso. Não, e também, além do Adonis, Adonai, né, do hebraico, também tem o Adonis, a lenda, né? Conta a lenda que a Mirra, filha do rei da Síria, apaixonou pelo próprio pai. Passando 12 noites com ele, punida pelos deuses, ela foi transformada em uma árvore, que passou a chamar Mirra. Do tronco dessa árvore nasceu um menino de grande beleza chamado Adonis. Aí por aí vai a história, até confundir com Apolo e tal. Então tem todas essas lendas que se entrelaçam, né? Carlão. Agora, nesse ponto do episódio, eles estão cozinhando aquele plano doido deles lá, né? Pois é, mas você vê nitidamente que isso daí, cara, assim, é gastando tempo. Por isso que eu acho que o episódio, ele nesse sentido, assim, eu acho que esse episódio, ele tem uma questão que é o seguinte. Nessa questão do conceito, ele é bacana, né, da coisa eram os deuses astronautas, mas na execução ele ficou chato, porque não é o que mesmo cenário, volta toda hora, eles não têm o que fazer, o cara é muito mais poderoso com eles, depende de uma jogada de sorte ali para resolver o problema. O primeiro ato, que é aquela coisa do ir descobrindo que esse cara efetivamente é o Apolo e vai se apresentando, e a gente vai vendo as reações da tripulação da Enterprise a esse fato lá. A construção desse crescendo é bem legal, mas chega num ponto que ele atinge um platô, que aí o segundo ato dele é isso aí. E até aí chegar tem no ponto do a gente estava no começo do episódio, falando que era maravilhoso, até o final do episódio e resolver que é uma merda o episódio. Não é uma merda, eu acho o episódio mediano. Sim, tá? Também eu não acho ele uma merda. Eu acho ele não é um episódio que você fica emocionado com ele, assim, que você quer ver de novo. Né, porque você, não dá, você viu, legal, pá, a primeira vez, principalmente, e assim, pra gente que é nerd, que tem essa coisa do tal, já do Eric Von Däniken, tá, mas quem não tá nem aí pra isso, talvez não se ligue muito nós nisso. Nós temos um ponto de referência que nos atrai para a premissa básica. Exatamente, o Leandro falou mais bonito do que eu, mas é isso aí, né? Agora, fala mais bonito. Não, é um Changeman, né? Agora... Só voltar um pouquinho, porque assim, pode parecer uma bobagem, eu não sei mas eu acho legal aquele momento do Spock com a Uhura, né, quando ela tá meio, esse cara tá aqui me enchendo o saco, e o Spock não. Aquela cena eu acho ótima mesmo. Né? E aí ele não... Ela tá trabalhando, aí vem a carinha do Spock, né? Parece que é o chefe, né, perguntando. Esse episódio, ele também inaugura uma coisa lamentável em Star Trek, né? Vocês sabiam? Da o quê? Ele inaugura uma coisa lamentável na história de Star Trek, vocês sabiam? O quê? É a primeira vez que temos uma reversão de polaridade na história da franquia. Reversão de polaridade. Mas a reversão de polaridade... básica, né? Mas a reversão de polaridade seria adotada como solução até para resfriada na nova geração, né? O cara tá gripado, reverte a polaridade. Não, o cara em Voyager o cara foi no banheiro e tá com prisão de ventos. Inverte a polaridade. A descarga inverte a polaridade do encanamento. Você vai dar descarga, é isso aí. Sistema de descarga... lá, começa a zoar o cara. Eu acho ótimo que ela quer salvar eles, né? Verdade. Dos caras, né, meu? Joga água no jogo total. Sabe que o nome dela, de Tenente Palamas, ou... Eles ficam empurrando ela, falando assim, para de encher o saco, meu velho, estamos resolvendo o problema aqui, mano. Você sabe que o nome dela também, no lance de como o escritor ele tinha um conhecimento de cultura grega? Nós estamos ouvindo as criançadas chorar, isso é os bastidores do Cérebro de Spock. Ô Leandro, você viu que o nome da Tenente Palamas, ela também tem a ver com o lance da mitologia grega, né? Tanto que eu tenho esse conhecimento do autor do episódio de mitologia, né? A Palamas, ela nasceu em Constantinopla, vindo se tornar uma das partidárias de uma teoria da contemplação chamada escaísmo. Uma palavra difícil.
Ou seja, então assim, já tá envolvida nos troços ali, né? Enfim, os caras não dão ponto sem nó, né? Não, é verdade. Acaba tendo esse elemento curioso na escalação de elenco dela. Esse episódio talvez seja um episódio que fosse melhor com 30, 20 minutinhos, como hoje a gente vê no Disney Plus, por exemplo, com episódios com diferenças assim, drásticas de tempo, sabe? Tipo, Mandalorian tem episódio de 1 hora e Mandalorian tem episódio de 30 ou se fosse na televisão moderna, entendeu? Ou ele pudesse ser escrito sem muita limitação, assim, por exemplo, podendo ter mais deuses, talvez, entendeu? Talvez, porque aí ele tiraria o elemento de isolamento do Apolo, porque assim, não tem ninguém nesse planeta, não tem nenhum outro deus, não tem mais ninguém para adorar o cara. Acho que esse é um elemento importante também, então talvez mitigasse esse elemento. A gente fizesse uma história mais elaborada com mais deuses. Eu tava ouvindo lá fora e eu vou comentar um pouco aqui pro Leandro. Não, perdão pelo sumiço, gente, para quem tá acostumado aí, que eu tô fazendo, a minha filha tá dormindo no outro quarto, acordou ali, eu tive que fazer um socorro aqui, mas... Não, tipo, Carlão, o seguinte, tava comentando pro Leandro, na televisão moderna, hoje a gente tem uma volatilidade maior de duração de episódios. Pega Mandalorian, que é episódio de 1 hora, que é episódio de 30 minutos. Se for a televisão moderna e não seria um episódio que poderia ser reduzido ali em 30, 35 minutos, não ficaria um negócio mais redondinho, o que tu acha? Eu não sei, eu acho que... Porque assim... Sim, eu acho que sim. Tem muita barriga aí, e eu acho que dá para. Mas eu acho que não só esse episódio. Esse episódio, ele é um episódio que ele tem muito diálogo, né? Ele depende muito disso. Então, se você de repente tem hoje, por exemplo, por que você também consegue fazer o Mandalorian em 30 minutos? Você consegue, porque você tem muito mais recursos para você fazer muito mais ação. Uma coisa que a gente aprende, né, é que cinema e aí também TV, se você pode mostre, não conte, né? Sempre mostrar é melhor do que contar. E aqui eles são obrigados a contar porque não tem muito o que fazer, né? Eu acho que não tem. Já não deixaram o Scott ali. Dessa vez o que segurou esse? O que segurou? Você aí, vai, mano. Não, fica quieto aí que, pô, eu vou pagar. Eu vou te colar, vou ficar sem engenheiro, tu vai pro INSS, vai ser. Porque esse episódio, ele foi o primeiro envolvimento romântico do Scott na série, né? O próximo envolvimento romântico do Scott na série vai ser um episódio que é conhecido no TV como o episódio favorito do Carlão, o episódio que o Carlão ama. Na casa dele, ele tem uma sala que é só pra esse episódio, que é Lights of Zitter. No caso, acho que ali o envolvimento romântico do Scott é mais fundamental pra trama do que aí, né? Porque aí tem aquela cena inicial só pra justificar ele ficar perdendo a cabeça toda hora no episódio. É verdade. Não é tão fundamental pra trama, eu acho isso. Mas não dá pra competir com o Apolo, né, Carlão? Você não tem que fazer, né? Pô, mas vou te falar, o Scott, ele é muito bom engenheiro, mas que a mulherada, pô, ele tem a Mira Romaine lá no Lights of Zitter, mas também tem o Wolf na Fold, né, o Lobo na Escuridão, que também, pô, o cara mata umas 3 mulheres no meio do caminho. O cara tem o dedo ruim, velho. O cara tem o dedo ruim. O cara realmente não é bom pra ele, não. O que é essa hora aí que eu tinha que lembrar da Marla MacGyver. Você falou assim, você não me ferra, você também, vai. Verdade. E não enche o saco. Mas eu acho legal aí, né? Porque apesar do que ter tido essa ação e tal, mas assim, esse episódio do Space Seed, pra mim, ele tem esse problema da maneira do tratamento que dão pra MacGyvers. E aqui é legal que, apesar dela se envolver e ela gostar do cara, mas ela cumpre o dever dela, né? Sim. Eu acho isso é muito positivo. Ela se envolve, ela gosta do cara, ela tá envolvida e tudo, mas não. E fica muito claro que isso dói pra ela fazer isso, né? Mas ela não tira o olho da bola, assim. Exatamente. Então, eu acho que é um resgate importante, porque para a série, inclusive, né? Porque se mais uma vez aqui, de novo, uma mulher
dá uma pernada e ferra todo mundo, não é legal. Acho que não ficaria bacana. Eu acho que o próprio Roddenberry também comentou isso na primeira temporada sobre o caso da MacGyver, né? Que iria ser repetido algo semelhante num outro episódio, e ele falou, não, dá uma maneirada aí. É um sinal que o cara tinha razão, apesar de muita gente dizer que o cara só faz merda, né? Ah, colaborou, muita coisa, claro. O Roddenberry, quem disse que ele só faz merda? Ah, tem uns caras aí que falam que o cara... né? Enfim, mas eu acho que essa cena é bem interessante, né, do Kirk conversando com ela. Eu acho que a atuação dos dois é muito boa. Eu acho que ele tem esse toque, né, de não ter que chamar a responsabilidade. Ela vai bem. Eu acho que é uma cena muito bem dirigida, muito bem atuada, e eu acho que essa menina ela trabalhou muito bem aí. Gostei bastante. E essa cena, né, cara? Pelos atores convidados, né? Sim, os dois vão muito bem, mas essa cena, a maneira como ela vai saindo, né, quase que derrotada, sabendo o que ela vai ter que fazer, tipo, Judas indo, né, trair Jesus Cristo, né, é bem... Olha lá, o gato que a Uhura fez no sistema de comunicação aí vai funcionar, viu? Ela conhece os Paranauê dela. Não, eu acho legal. Mas eu acho que, além da Uhura, a hora que o Spock fala pra Uhura que não, eu não conheço ninguém mais qualificado do que você para fazer esse trabalho, também é importante para ele também, como gestor, né? Assim, é um crescimento do personagem entender que ele precisa apoiar o time dele naquilo que ele está fazendo. Então, quando você pega o Spock lá do Galileu 7 e você pega o Spock aqui, você percebe a diferença do tom. O Nimoy está achando um pouco disso. E o pessoal do roteiro também que entrega material para ele. Bem, é uma frasezinha curta, mas que eu acho que é bem interessante para os dois. Sim, sim. Mas nesse episódio já estava, aqui no começo da segunda temporada, já estava num crescimento da série, né? Um ponto. Sim. Só que a gente tá aqui, a gente tá começando a segunda temporada de Cérebro, né, Carlão? Só que a gente tá de frente à melhor temporada de TOS? Eu acho que a primeira e a segunda tem coisas bem interessantes, né? Mas é esperado que a segunda, né? Porque a primeira é a construção, né? Então você tem muitas coisas que conflitam, né? A própria criação da federação, o que é a Frota Estelar, o que é a federação, quem são os personagens. Eu acho que o segundo ano isso está mais ou menos bem estabelecido, né? Então facilita, né? A gente já conhece os personagens e os personagens já se conhecem. Então você vê, talvez o Kirk e o McCoy tenham sido relativamente mais fáceis, mas o Nimoy achar o Spock demorou, né? E demorou por um motivo, né? Não pela falta de capacidade do ator, mas pelo contrário, mas que era difícil achar mesmo, né? E aqui não, na segunda temporada a gente já está com essas coisas bem definidas e isso ajuda a contar a história, né? Então, assim, quando um personagem toma uma ação diferente daquela que a gente espera, a gente, assim, no episódio, isso tem coisas boas e coisas ruins. No Shore Leave, por exemplo, era possível que alguém que estivesse assistindo o episódio pela primeira vez acreditasse que o McCoy tinha morrido mesmo, né? Porque ainda estava no começo, o McCoy não estava nos créditos e tal. Isso mesmo lá. Exatamente. Então, agora, se acontecer alguma coisa com o ator, você já fica, não, peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então, a segunda temporada, ela, como por ser mais... Também, essa cena aí... Com o gelo seco e o vento aí. E essa cena do gelo seco e do vento aí é que seria a cena que engravidaria a Palamas. Por isso que os caras tiraram. Não é uma cena romântica que os dois curtindo um love, é isso aí. Cara, isso ia ser pesado, velho, se passa. Se eles deixam uma coisa junto da outra, de fato. Seria isso aí, ó. Mulher, isso aí é um estupro, cara. Assim, se ela sair daí grávida, né? Ué. Então. Assim, sossega aí, meu. Calma que a gente tá resolvendo aqui, vai. O Scott tá muito fora, velho.
Cara, mas também o Kirk também é encostadão lá. Ele já tá com o as na manga dele, né? Ele tá conseguindo com a capacidade da Enterprise de... Não, Eles já deduziram que o Apollo tem alguma coisa muito ligada ao templozinho dele lá. Tá vendo? Essa... Tá com uma cara que assim, isso aqui é só mais um dia de trabalho na Enterprise. Né? Olha lá, tranquilão, muito tranquilão. Fica que parece que tá indo comprar cerveja na feira. Vai. Vamos acabar logo com essa história aqui, vai. Manda fogo aí. Senta o dedo. É o pulinho dele, é ótimo. O pulinho, cara. Todo mundo dá uma volta na pedra, mas ele tem que dar um pulinho. É um templo, entendeu? Que aguenta bem, né? Você ficar com esse monte de phaser atirando nele e não cair de primeira, né, mano? Agora você imagina, cara, se aquela pedra de papelão afunda, Leandro. Imagina se aquela pedra de papelão afunda na hora que o Kirk dá o pulinho. Aí ia ter que fazer outro take, aí não ia escapar, né? Mas tava rodando por isso até hoje. Uhum. E vai o Scott de novo. Caraca, agora ela fica toda zoada, né? Alguém tem que ir lá acudir ela, né? É muito... Cara, o Scott tá muito fora do tom nesse episódio. Pois é, mas o pessoal tinha que estudar de que é feito esse templo aí, né? Porra, Vibranium. Não, eles estudaram, depois eles usaram material para criar os telefones da Nokia. Essa cena aí, ela seria até um pouco mais longa, porque o Kirk também estaria atirando com o phaser dele contra o Apollo. A Enterprise estaria atirando contra o Templo e o Kirk atirando contra o Apollo, entendeu? Essa ia ficar muito, muito over, entendeu? Os caras deram uma diminuídazinha. Eu acho que o episódio ele acerta muito nessas coisas, né? O único problema é essa barriga, ele ficou longo, né? Mas tirando, assim, tem dois problemas, isso é longo e essas quedas do Scott toda hora também ficou fora do tom. Mas ele acerta em muita coisa. Agora os caras só deixaram os entulhos lá, né? Legal que o templo some, né? Desintegrado, mas fica um pouco de entulho. Apollo e sua tristeza no final do episódio. Fazer o quê, né? Ficar aí fora, vai. E aí eu acho que é interessante, né, que o pessoal, eles não se... Aí eu acho bacana também, né, porque eles sabiam que eles tinham que fazer isso, eles fazem, mas você não percebe no Kirk, no Chekov, no McCoy, no Scott, um sentimento de vitória, né, eles sentem quase que tão meio que tão derrotados, né. E eu acho que até um pouco, assim, de... Também, não fica muito claro isso, mas assim, é um pouco também de oportunidade perdida num sentido histórico. Porque imagina se os caras conseguem realmente fazer um primeiro contato com o Apollo aí. O que é que ele não poderia falar? Se ele perdesse esse negócio de me adora. Vamos falar no mesmo nível. Eu acho que sim, mas eu acho que tem esse contexto, sim, mas eu acho que nessa cena especificamente, assim, quando você olha para a expressão dos personagens, assim, eles estão tristes pelo que eles fizeram, né, sim, com o cara, né? E acho que aí a atuação do ator que faz o Apollo ajuda muito, né? Porque a gente acredita, né, no cara, a gente sente essa dor do cara. Então, aí, ó, tá vendo? Ele fala Hermes, Hera, isso, Afrodite, tá aí, ó. Fica claro que eram os deuses astronautas baseado nessa versão de Star Trek. Tem... Nesse terceiro ato o episódio cresce novamente. De uma maneira muito positiva. E aí, o Murilo, acho que respondendo agora de uma forma mais direta a sua pergunta lá atrás, acho que sim. Acho que se tira aí uns 20 minutos desse episódio, não sei como, né? Como tirar. Mas tem barriga para tirar desse episódio aí, acho que ele ficaria um episódio mais interessante, sim, nos termos atuais. Sim, concordo plenamente. Mas no fim, acho que ele fecha muito redondo, gurizada. Assim, ele pode ter os defeitos, pode ter a barriga, mas ele fecha
acho que uma boa discussão, acho que nos rendeu fazer uma excelente discussão aqui. Não, tem coisas legais, a discussão é interessante, o posicionamento do pessoal, como o Leandro falou, eles não lutam, não fica ali, não vai, não sei o que, não é verdade, não, eles aceitam isso, né? Isso é interessante. Os convidados funcionam muito bem, acho que é isso, acho que mas e aí entra nesse negócio que você comentou lá atrás, assim, você passa quase que o episódio inteiro no mesmo cenário, é muito difícil você fazer um episódio que seja divertido, que você tem interesse, né, num único cenário, e nem é um cenário sci-fi, né, são duas, é legal e tal, mas é duas torrezinhas e um jardinzinho ali, né, então dava pra gravar aqui. Dava pra gravar no quintal da minha sogra, tinha mais coisa pra fazer. Tinha mais. Aquele no quintal da minha sogra tem umas laranjeiras, assim, tem umas coisas assim que dá pra fazer né? Enfim, acho que a gente acabou de ver um grande episódio que traz uma discussão. Ele tem aquela barriga, tem. Mas acho que ele acaba se tornando um episódio clássico, favorito de muitos. Fazer episódio favorito, Carlão, o próprio Mark Daniels, que é o diretor do episódio. Agora disse que ele dirigiu muito grande episódio. Estava sendo o favorito dele. E o favorito de muitos fãs, porque ele é muito, uma palavra que o Carlão adora, ele é muito a essência de Star Trek, esse episódio. Né? ele produz muito vezes que ele faz assuntos, discute religião, discute temas sensíveis. Então, acho que tem uma frase do Tony Barrow. Tony Barrow é um jornalista de cena que trabalhou com os Beatles aí no release. Ele disse que ele falou que tinha assistido a uma criança em Saturno, daqui a 100 milhões de anos presente aos Beatles, mostra esse disco. E eu uso pra Star Trek, acho que se tiver uma criança em Saturno daqui a 1 milhão de anos, ele pode mostrar esse episódio pra dizer isso aqui é Star Trek pra caramba. Então acho que é muito significativo nesse sentido. Leandro, nosso quadro. Nosso quadro. Como teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Igual, né? Igual. O Apollo tá lá. Entendeu? Ele saiu da Terra 5 mil anos antes, tá lá no planetinha aí. Basta a Enterprise esbarrar com ele meter a mão na Enterprise lá. Eu não sei, não rende um grande debate, né? Não, assim, é porque não tem muito, assim, os elementos são muito diretos, entendeu? O cara tá lá. E a Enterprise, embora não vai aparecer no momento que esse episódio apareceu na Prime Timeline, apareceria na Kelvin Timeline. Bem simples, né? Sim, bem direto. Quer comentar alguma coisa sobre, Carlão? Não, só isso, episódio interessante, tem premissas interessantes, bem dirigido, bem atuado. Tem uma barriguinha ali, tem o Scott Papaléguas, mas não é um episódio que eu revisite ele com muita frequência, não é um episódio que eu tenha um grande interesse por ele, não. Na minha avaliação ali, ele é mediano, passou, porque à medida que esse assunto envelhece, né, eu acho que a gente acaba meio que perdendo o interesse. Mas não é ruim, não é um episódio ruim, é um episódio para quem vê a primeira vez, acho que se diverte. Você não consegue ficar revisitando ele. Ô, Carlão, muito obrigado, cara. Carlão, ouviu? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, pode chamar sempre que a gente, quando estiver por aí, a gente vai bater papo. Série clássica é top. Logo, o Carlão já vai estar aí de volta pra gente debater outro episódio da série. O Carlão já tem 380 mil episódios, mais que o Apollo já. Eu tô bem, vamos dizer, empolgado, não sei se é a palavra, mas assim, eu tô curioso, porque a gente daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou terminar a segunda temporada dos guias da série clássica. Já e vou começar a fazer. Já foi. Né? E aí eu vou começar a fazer a terceira temporada. A terceira temporada, para mim, é realmente totalmente inédita, né? Eu vou escrever do zero, então vou rever. Tô bem curioso para rever essa terceira temporada por esse aspecto aí. Não, já tá convidado para ver a terceira temporada aqui com a gente, vários episódios. Mas com certeza. Não, só que veremos. O Carlão só pega filé, né? O Carlão participou de Space Seed, participou de Cidade de Eternidade, agora esse episódio é um baita episódio. Só top shelf. Não, mas pior que não, cara. Mas sabe o que acontece? Episódio bom... O Carlão tem que vir um episódio ruim. Então, mas episódio bom é episódio ruim, que você faz muita piada. Né? Você faz muita piada, assim, você ri bastante, o pessoal gosta e acha legal, pô. Basta ver o Conversa de Bar de Nemesis, né?
Pois é. Assim, episódio ruim que é bom de falar, que você fica Então, zoando e tal. Vamos combinar então que o próximo episódio que tu vem aqui vai ser um ruim. Vamos ver qual que. Mas, pô, mas não pode ser o Mega Glory, né? Tipo assim, tem que ser. Pô, acho que já foi o Alternative Factor. Pô, aquele ali é divertidíssimo. O cara fica rindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, Coisa horrorosa. o próximo vai ser um ruim. Combinar então. O próximo episódio vai ser um episódio ruim. Valeu, Carlão. Leandro, Obrigado pelo convite. Um abraço. qual o próximo episódio, Leandro? Me diz aí. Como é que ele chamava mesmo? The Changeling? The Changeling, o Nômade. Isso aí. É bom Também ou é ruim, conhecido Carlão? também conhecido como Star Trek, o filme. Exatamente. É bom ou é ruim, Carlão? Me diz aí, dá o veredito antes de a gente começar esse episódio. Cara, Nômade. Só me diz se é bom ou ruim. Não quero nenhum comentário, só se é bom ou se é ruim. Só tem essas duas alternativas? Ou é bom ou é ruim. É ruim. É ruim. Tá. É ruim. E tu, Leandro, é bom ou é ruim? É mais pro ruim, vai. Se Não, é não, binário só desse jeito. Não, é ruim ou é bom? Não, se é binário desse jeito que você quer o track, é ruim. É ruim, tá. Eu vou dizer o terceiro. Não é nem ruim nem bom, é péssimo. Não é assim. Não acho, não. Eu acho que eu e o Leandro, a gente pensa mais ou menos parecido. Ele tem algumas coisas interessantes, não chega a ser horroroso, não é bom, mas também dá pra... Tanto que, assim, na minha opinião, eu gosto muito, a gente já falou sobre isso, né, ô Murilo? Eu gosto muito do Jornada das Estrelas, do filme, eu acho um bom filme. E o roteiro é quase que todo do Tangerine. Enfim, então, já encerro. Se você quiser ouvir eu e o Carlão comentando esse até que o filme lá tem 50 horas de podcast só na Conversa para Panorâmica sobre o Carlão. Onde eu larguei assim pro Carlão. O Carlão assim me ligou só pra contar antes de encerrar o episódio, né? Eu falei assim, o Carlão ligou assim antes de começar o episódio. Murilo, hoje eu tô com pouco tempo, então assim, vamos fazer o episódio mais rápido, assim. Larguei a primeira pro Carlão, o Carlão ficou 20 minutos falando. Não, cara, pior que esse episódio aí, tava eu e o Fernando enchendo o saco do Murilo que o conversa tava demorando muito, né? Não, porque tem que diminuir, isso aqui, só faltava socar o Murilo na parede. Aí vamos falar, aí o Murilo foi lá, fez a pauta, vamos fazer o jornada. Aí eu fiquei umas 2 horas falando do episódio. Aí eu falei. Enfim, quem quiser ouvir lá. Só eu falei 2 horas do episódio. Tem eu e o Carlão e o outro falando sobre todos os filmes Star Trek, tá lá. Valeu, Leandro. Falou, mano. Se vê. Então voltamos aqui a 14 dias com o Nômade para debater esse episódio horroroso aí da série clássica. Em 14 dias estamos de volta. Comente nos comentários, nos siga nas redes sociais. Bom inverno para você aí e abraço!